muitíssimos frutos. Eu agradeço também ao conferencista, naturalmente, ao engenheiro António Luís Fernandes, por nos vir aqui transmitir a sua experiência, e agradeço também aos presentes que se inscreveram, manifestando o interesse que desperta este tema. Eu, sem me querer alongar, obviamente, estamos aqui para ouvir o engenheiro António Luís Fernandes e o tema que ele nos traz, que está na ordem do dia. Eu destacaria apenas que ele é engenheiro químico, é membro da Ordem dos Engenheiros, apesar de ter estado e ainda estar no Canadá há mais de 3 décadas, continua sempre a ser membro da Ordem dos Engenheiros. Ele é especialista em gestão de resíduos, legislação e tecnologias associadas. Trabalhou para o governo provincial de Alberta, no Canadá, no estado de Alberta, e também com empresas privadas. Ele possivelmente alongar-se-á um pouco mais sobre esse tipo de atividade. Eu queria também destacar que na quinta-feira, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, também o engenheiro António Luís Fernandes dará uma outra conferência, portanto, essa temática. O título é Fontes Alternativas de Energia e o Ambiente, xistos luminosos, nuclear e energias renováveis. Portanto, é uma matéria com a qual ele está bastante familiarizado, é polémica, é interessante e, portanto, chamo também a vossa atenção para quem quiser participar. Eu destacaria também, ainda nesta curta intervenção de abertura, para além da cooperação, Ordem dos Engenheiros, Universidade do Algarve, Instituto Superior de Engenharia e, no caso de quinta-feira, Faculdade de Ciências e Tecnologia, portanto vamos prosseguir e aprofundar este tipo de cooperação. Queria também destacar, para quem não souber, que é extremamente importante a atividade da Ordem dos Engenheiros no sentido de estabelecimento de protocolos com outras ordens profissionais de outros países, porque, conforme perceberão, também certamente através da intervenção, é muito importante quando algum colega que esteja inscrito na Ordem dos Engenheiros quiser ir trabalhar temporariamente ou por períodos mais longos, seja qual for a razão, pode ser espírito de aventura, pode ser necessidades ocasionais, enfim, há muitas razões, é sempre uma valorização profissional, mas se for para um país em que a Ordem dos Engenheiros já tenha feito um acordo de cooperação com a ordem profissional respectiva, o reconhecimento é automático. E há vários que podem encontrar no portal da Ordem dos Engenheiros, que está acessível a todos, a membros e não membros, podem encontrar uma relação desse tipo de protocolos e os países com os quais eles já existem. O engenheiro António Luís Fernandes fará uma intervenção que eu imagino que seja qualquer coisa da ordem dos 30 a 45 minutos, depois teremos um debate, perguntas com uma informalidade absoluta, cada qual colocará as questões que entender. E queria também destacar um outro aspecto, e isto para concluir e passar já de imediato a palavra, é que estamos em transmissão direta, online, através do portal da Ordem dos Engenheiros. Quem é membro, basta fazer o login e estou seguro que haverá membros a assistir a esta transmissão em Macau, na América, porque temos membros e sabemos e temos testemunhos e feedback desses membros que de facto assistem a este tipo de coisas e seguem-nos, não podem estar aqui. Isto é muito importante porque esta conferência que é dada aqui no Algarve despertou um interesse pelo país todo e imagino também pelos colegas que estão fora do país, e daí esta iniciativa que foi tomada e bem de fazer a transmissão em direto online. Para já era o que eu pretendia dizer nestas palavras de abertura e se o Sr. Diretor do ISE também estiver de acordo, dávamos início à conferência. E passamos para a assistência, naturalmente, sim, também para poder beneficiar da apresentação. E o engenheiro António Luís Fernandes, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Catarina. Obrigado à Universidade do Algarve, Instituto Superior de Engenharia, à Delegação Distrital da Ordem dos Engenheiros. Portanto, vamos imediatamente, porque isto é um tema interessante para quem o atravessa e ao mesmo tempo, porque o Canadá? O Canadá é uma coisa imensa. Gosto de mexer. Também da Europa, mais de 10 milhões de quilómetros quadrados, uma população de 34 milhões e meio, está dividido em 10 províncias e 3 territórios. A maior parte da população, 80% da população, distribui-se numa faixa à volta de 160 km da fronteira dos Estados Unidos.
as províncias, quando se fala do Canadá aqui em Portugal, a gente pensa no Ontário e Quebec, às vezes um bocadinho na British Columbia, onde vem tudo na cidade da British, e raramente aqui nas grandes padarias, isto é a extensão das padarias norte-americanas que se estendem para sul, e que, portanto, vocês ouviram as histórias acerca dos índios e dos cowboys, e mais atualmente acerca do petróleo e do gás natural que descendem a nossa zona. Eu só quero dizer uma coisa, se Portugal, Portugal é uma coisa pequenina. Vocês viram ali a imagem de Alberta, do Canadá, que é pequeno, e Portugal ocuparia mais ou menos esta área, em relação à área de Alberta, tem 660 mil km². E, portanto, 23 milhões de agora chega aos 4. Eu fui para lá em 79 e 1,2 milhões de próximo 4 milhões. A população aqui é de língua inglesa, quando se fala do Canadá bilíngue, há duas províncias, de Brunswick e um pouco do Quebec, parte do Quebec, que são completamente bilíngues. O Quebec é essencialmente de língua francesa, oficial. O resto do Canadá fala-se inglês. Apesar do Canadá ser uma multitude de grupos étnicos, com 26% de origem anglo-saxónica, irlandeses, escoceses, e, portanto, súbditos diretos de Sua Majestade, os ingleses, além de valdeses e tudo isso. E depois, portanto, 23% é de origem francofone, portanto, de origem francesa, de Quebec, a maior parte dele. E o resto é uma multitud de grupos, com grande predominância de indivíduos de origem alemã, cerca de 16%, de origem ucraniana, e depois muito mais italianos, alguns portugueses, com 2% de, vamos lá ver se fomos politicamente corretos, First Nations People. Portanto, são os índios, que a gente chama de índios, não se pode dizer índios, e Inuit, que são os chamados de ser esquimós, que não ficarem crua, que isso não é aceitável. Portanto, são Inuit, quer dizer, um homem, e tem esse. Põe aqui a segunda imagem. Alberta é riquíssima em recursos minerais e recursos vegetais. A área verde é florestas. Aqui ao longo desta zona são parques naturais. Na sua área total são praticamente, há mais uns parques muito grandes, aqui no Parque de Pompeia. Esses parques praticamente têm a área total continental. Aqui nas Montanhas Rochosas nós prolongamos com o British Columbia, portanto uma zona muito rica no aspecto paisagístico, no aspecto turístico, no aspecto civil, portanto esportes ao ar livre. Estão a ouvir bem? E portanto, aqui aos depósitos naturais que a gente vai ver na outra apresentação que eu vou fazer na quinta-feira, vamos estender um bocado nestas áreas, o que é as areias bituminosas, o que são os xistos bituminosos e o potencial disso para a produção de energia, que aqui nós vemos assim, com um bocadinho de desconfiança porque produz impacto de carbono durante o processo de extração e produção. No entanto, eu quero fazer notar, vejam a área dos depósitos, portanto, de areias bituminosas, 142 mil km². Isto são recursos enormes que colocam a Alberta como o terceiro produtor e a terceira jurisdição, digo, em termos de recursos naturais petrolíferos. A seguir está a Arábia Saudita e a seguir a Venezuela. A Venezuela acho que agora passou à Arábia Saudita porque descobriram mais das coisas importantes. Aquilo que está a ser explorado é uma área relativamente reduzida e portanto, a área que foi, portanto, já afetada por atividades de extração ainda mais reduzida, 140 e tal km². Claro, Portugal ainda é maior. Ou é maior, mas é quase. Nós é que nos esquecemos de vez em quando. Portugal tem recursos enormes. E agora com a zona portanto, exclusiva, económica exclusiva, atinge uma área de superior a 4 milhões de km², com recursos imensos, que nós temos não só inorgânicos, mas também, portanto, ligados a esta grande massa marítima que nos rodeia,
rica por uma data de recursos naturais, não só em termos de potencial de energia potencial, como também de outras áreas em que poderíamos ter talvez uma infraestrutura mais forte, mais agressiva e mais produtiva. Claro, há outros materiais tradicionais que muitas vezes exploramos e muitas vezes exploramos em bruto sem proporcionar, sem adicionar o valor acrescentado adequado. Talvez uma atenção especial a isso, se a gente tivesse infraestruturas, talvez vocês tivessem aqui 2 ou 3 elementos a assistir. Alberta mais um bocadinho, é fantástico, nas montanhas, muito bonito, como veem, Lake Louise, é uma estância turística em Banff, no Parque Nacional de Banff. Aqui um hotel dos anos 50, onde se fazem muitas conferências, onde eu já estive várias vezes. Edmonton. O que é Edmonton? É mais uma cidade canadiana, das paradarias norte-americanas são todas iguais. Salvo que seja, são todas diferentes também. Tem uma baixa, uma downtown, como nós dizemos, e depois tem uma área, isto é a cidade maior em termos de extensão, é 50 km por 50 km. É um quadrado, mais ou menos, por 50 km por 50 km. A maior parte da habitação são casas individuais semelhantes àquelas do Estado, onde partilho a existência com a minha família. Uma vista de inverno. Temos 3 meses de inverno, 3 meses de verão, com dias até 16 e 18 horas. As coisas crescem de uma forma brutal. Uma terra rica de humus, 10, 15, 20, 30 centímetros, terra preta, que está agora a ser afetada pelo desenvolvimento exacerbado das zonas, portanto, para a população. Isto atrai muita imigração, como já referi. Durante o inverno, 7, 8 meses, coberto de neve, 6 meses, depende dos anos, é antecedido e seguido de 2 semanas de outono e de primavera. A primavera, numa semana, tudo se põe de branco, derrete, passa a castanho, feio, e depois fica tudo verde. Isto é um vale enorme, 50 km de extensão, que atravessa a cidade de sudoeste para noroeste, onde há uma vida selvagem tremenda, 23 parques nesse parque grande, onde é proibido, digamos, o desenvolvimento urbanístico. Este rio tem quase 1200 km de extensão, atravessa as pradarias de tanto Alberta e vai desaguar, atravessa depois Saskatchewan e Manitoba e vai desaguar na Hudson Bay. Outra vista de Edmonton, no verão fazem-se muitos festivais, portanto é uma terra muito reconhecida pelos festivais do verão. Isto é uma das casas que eu referi, é a minha por acaso, em dezembro passado, em nevão, e portanto é assim, a neve é muito leve, não é nada parecido com a neve de Ontário, que a neve de Ontário é pesada e doía. Isto aqui é um clima seco mesmo no inverno, a neve que cai é seca e fofa, e portanto fácil de limpar. Vocês é um passatempo interessante, no inverno é limpar a neve e no verão é cortar a relva. Os relevados. Imigrar. O que é que eu imigrei? Bem, eu vou-vos contar 2 histórias. Vai ser um bocado difícil. Uma, razões pessoais e a situação em que eu me encontrava quando imigrei, não vou fazer isso. E a outra é a situação e aqueles que são candidatos a emigrar, que é muito diferente em quase tudo, exceto o destino, se for acaso for o Canadá. Essencialmente o que era? Ao fim do mês, usando um bocado de calão, talvez ainda seja vulgar, estava liso. Não tinha dinheiro e tinha atingido o termo da minha carreira técnica em Portugal. Estava a trabalhar. Eu trabalhava para o governo, trabalhei para muitas empresas privadas e depois trabalhei para o governo durante 4 anos e meio, já com engenheiro, e portanto permitiu-me depois subir de estagiário, engenheiro estagiário, até com primeira classe. Em 79, depois de 25 de Abril, a situação era um bocado confusa, as perspectivas eram praticamente nulas e eu resolvi, sou solteiro, sou rapaz, independente, o que é que eu ia ir até ao Canadá por 2 ou 3 anos, ganhar 30 mil dólares, e 2 ou 3 anos transformaram-se em 30, e infelizmente os 30 mil dólares não se transformaram em 3 milhões. E
Isto é fundamental quando se emigra ter já alguma experiência de trabalho. Ter umas competências que nos permitam afirmar-nos em competição. Desculpe, o meu português está um bocado enferrujado. Às vezes, a palavra às vezes não vem facilmente, porque não se diz há muito tempo. E portanto, às vezes será mais fácil usar a palavra inglesa. Mas é fundamental ter capacidades de oferecer. Nós temos que ter talentos. Porque as pessoas, os empregadores, as empresas que nos procuram, andam à procura de talento. Andam à procura de pessoas que nos deem algo, principalmente nos tempos que correm. Aqui dá bastante dinheiro. Se não adicionar valor, eles não vão atrás de nós. Portanto, a nossa educação é inevitável, é importante. A experiência, a documentação, tudo isso tem de ser muito documentado. Traduções de todos os cursos em inglês, dos certificados e, portanto, das cartas de referência e de documentação que se possam ver, assim como da experiência profissional. Na altura que eu vim para o Canadá, tive isso traduzido, tudo, serviços sociais, voluntários, duas vezes e conversa. Atualmente, as pessoas têm de pagar essas traduções. O sistema é diferente, já não há a mesma assistência. Se resolverem emigrar para Ontário, os serviços locais, sociais, os serviços sociais locais, certamente dão um auxílio maior do que em Alberta. Porquê? Estas 10 províncias são como se fossem países independentes. São mais independentes do que os países que compõem a Comunidade Europeia. Só a nível de defesa e de negócios estrangeiros é que o Governo Federal tem, portanto, jurisdição, assim como estabelecer metas e estándares globais. Pois a nível de implementação, a nível de definição de leis e a sua implementação é tudo a nível local. Há uma Polícia Federal, a RCMP, que vocês já ouviram falar, Royal Canadian Police. E depois algumas polícias têm a própria polícia, mas a Polícia Federal normalmente também exerce em todas as províncias. Portanto, as províncias têm um poder enorme. Até os anos de escolaridade obrigatória, por exemplo, na British Columbia são 13 anos, nas outras províncias são 12. E, portanto, depois as universidades, mais ou menos, são todas em termos de duração a 4 anos. Todos os cursos dão uma licenciatura. Universidades diferentes, há muitas universidades públicas e algumas privadas. O que acontece é que para cursos de medicina, por exemplo, e de advocacia, é preciso ter uma licenciatura prévia. Muitas vezes em áreas afins, se for para a advocacia, noutras em áreas do Caribe, por exemplo, no aspecto para a medicina, por exemplo. Qualquer área de atividade. Pode ser também advogado, pode ser engenheiro. Eu tenho dois filhos engenheiros, um resolveu agora ir para médico e, portanto, fez 4 anos, andou a trabalhar os tempos, houve os problemas que aconteceram e resolveu para a medicina, portanto, está agora a acabar a medicina. O outro tirou a medicina, tirou um mestrado na Queen's e, portanto, está agora a trabalhar já há uns tempos, esperemos com satisfação. O que acontece aqui, é importante sabermos se temos apoio local. O que é que queremos fazer lá? Há muita gente que vai lá, vai como estudante, aconselha-se às vezes porque os requisitos depois para conseguir elegibilidade para exercer a profissão são diferentes nas diferentes províncias. Acontece que essa exigência tem de ser analisada cá, tem de se preparar toda a informação, ter acesso às embaixadas, ter acesso às províncias, às organizações profissionais que permitem uma pessoa informar-se acerca dos aspectos mais específicos das exigências. Portanto, depois também há a possibilidade das pessoas, como cá em Portugal agora se fazem, quem paga 500 mil euros pode comprar a cidadania e depois não paga impostos, não sei o quê. Lá paga impostos e são só 250 mil. Mas há muita gente, principalmente dos países do Médio Oriente e do Oriente, usufruírem disso. Portanto, China, Índia e não sei o que mais, desde tenham dinheiro. A assistência familiar também ajuda, principalmente no aspecto de inserção. O processo estes processos são complicados e burocráticos. É preciso ter muita paciência,
ter muita capacidade de recolher a informação necessária, e agora, contrariamente ao que acontecia em 79, em que eu tratei quase todos os papéis através da Embaixada em Lisboa, as entrevistas, os exames médicos, tudo isso, agora a maior parte do aspecto burocrático é conduzido online, portanto, através de meios eletrónicos e através da Canadian Visa, uma agência que, portanto, emite os visas e que está sediada em Paris. Em Paris, portanto, tudo através da internet, mas à distância. Isso torna a coisa mais difícil, as pessoas têm de se informar muito bem naquele emaranhado da internet. Eu indico nos vários slides, em relação aos assuntos que são ventilados, tenho sempre uma direção eletrónica que vocês, aqueles que estiverem interessados, podem explorar. A estrutura económica, como vos disse, é muito variável, depende da província. Há uma coisa que eu também devo dizer. O indivíduo, se for com as entrevistas que são exigidas, há entrevistas necessárias para ter acesso à imigração lá. Se tiver uma ideia para onde é que quer ir e o que é que quer fazer, é tal história. O indivíduo tem de se adaptar e tentar descobrir quais são as necessidades do mercado que uma pessoa está interessada em se inserir. E se tem capacidades nessa área. E tem de manifestar esse interesse e essas necessidades e essas condições de forma que haja uma preferência, porque o sistema de pontos é fundamental. E isso são fatores que são importantes para conseguir os tais pontos que nos dá acesso. E, claro, o indivíduo que, se quiser trabalhar nos petróleos e dizer eu quero ir para Ontário, no Ontário não há petróleo. Você deve estar equivocado. Portanto, há erros básicos que não se podem fazer. É um geologista, hidrogeologista, engenheiro de petróleos e Alberta, é um engenheiro químico, tudo isso, Alberta, você tem emprego logo lá. Claro, chega lá, a realidade é outra. Mas nas embaixadas, normalmente, são preenchidos os postos oficiais das embaixadas canadianas, são preenchidos por indivíduos de língua, portanto, francófones e que falam também inglês muito bem, e que têm uma ideia muito clara do que é que se passa no Quebec e no Ontário, mas não têm, às vezes, uma ideia tão clara do que é que se passa nestas províncias enormes do Oeste, que atualmente estão a ter uma predominância muito maior na definição de estratégias canadianas a nível federal. Tanto que o primeiro-ministro atualmente de Alberta, Steve Harper, um indivíduo, disse para não falar em política, não falo. Vocês podem ver qual é a ideologia dele, mas basta nomear o Tea Party, portanto, americano. Não é? Cada caso é especial. E lá estamos a falar do mesmo. O que é que eu valho? O que é que esse mercado quer? Isso é trabalho tarimba, importante. Também, antes de fazer isso, tenho oportunidades aqui? Não tenho, está completamente tudo fechado. Sou competente, sou capaz, sou brilhante. Ei, talvez não precise de emigrar. Senão, quer dizer, se as necessidades lá fora são maiores e é possibilidade, se vocês estabelecerem contactos diretos com empresas que possam andar à procura de pessoas com as vossas capacidades profissionais, isso é fundamental, estabelecer relações diretas. Que às vezes todas as empresas anunciam as suas necessidades, job positions, online. Portanto, as pessoas têm acesso a essa informação. O que é difícil às vezes encontrar contactos diretos. Mas é a mesma coisa quando preenchem, e pode começar a preencher, portanto, o que eles chamam os questionários. Eu não gosto da palavra questionários, que não traduz exatamente applications, job applications, online. Preenche-se e entre 1000 a 2 ou 3 são pescadas. Talvez no mercado favorável, 100. O desemprego em Alberta à volta de 4%, 5%. No Ontário, 7, 8%. No Newfoundland, 16, 17%. Portanto, há uma disparidade grande. A British Columbia, que é uma província muito rica, que, portanto, é no Pacífico, à volta de 8%, 9%. O ordenado mínimo é estabelecido a nível federal e provincial, está nos 7,5, 8, 9 dólares, depende da província. Diz? Ora. Um indivíduo muito bom, às vezes aqui esqueceu-se um pouco o aspecto profissional de muita gente. Eu era engenheiro, comecei a estudar engenharia, era um profissional também era operário, ganhava muito dinheiro cá, lá também. Um profissional que queira estudar e vá para lá como soldador, ganha 100, se for para o norte, 100 dólares a hora.
$120 a hora. Trabalha 10, 12, portanto, horas por dia, 2 semanas seguidas, e depois 2, 3, e depois tem 2 semanas para estragar, para gastar, para se, portanto, inebriar. Não só com os vapores do álcool, mas com outras coisas. Portanto, e para gozar, aproveitar a vida e gozá-la. É uma sociedade muito móvel. As pessoas têm amigos num dia, no outro dia os amigos têm empregos a 3.000 km de distância. 2.000 km de distância, os laços perdem-se. As distâncias têm um significado completamente diferente daqui. Completamente diferente. Eu, para ir à cidade mais próxima, é como Lisboa-Porto, e para ir para Vancouver são 1.300 km, para ir para Toronto são 3.200, que é a distância daqui à Áustria. Às vezes fala-se muito do Canadá. O Canadá é impecável. Vamos lá ser mais realistas e pragmáticos. É, mas também não é. Nós temos de investigar a tal história. A formação específica é importante. Aqui há dias vi um artigo interessante no jornal português e explica-nos esta coisa aqui que de outra forma ninguém consegue perceber o que é que isto quer dizer. Isto essencialmente é a opinião das instituições portuguesas, académicas, em relação às oportunidades de emprego que elas proporcionam aos seus instrumentos, aos seus licenciados. O número era 80%, estão convencidas que dão uma formação adequada aos seus licenciados, aos seus estudantes. A opinião dos estudantes, dos jovens estudantes, é só de 48%. Só 48%, isto foi um estudo, não foi feito por portugueses, foi feito na Inglaterra. Lindsay Consulting. Portanto, 48% convencidos estão preparados para entrar no mercado de trabalho e arranjar emprego. Isto é Portugal, não é? A gente vê a estatística, às vezes não é bem assim. E depois, o importante, as entidades empregadoras, as empresas, dizem que só 33% estão preparados para responder às necessidades que elas têm. Portanto, isto não é só em Portugal. Nos outros países acontece a mesma coisa, mas, quer dizer, às vezes com maiores ou menores ajustamentos, porque isto acontece, estatísticas deste género no sul da Europa, Grécia, Portugal, Espanha, que há um desajustamento grande. Mas nos países do Norte seria para aí, se calhar, 60, 35 e 40. Portanto, as coisas mais, planeadas e organizadas de forma a suprir as necessidades e se complementarem. Canadá é a mesma coisa. As pessoas lá têm de ter competências práticas. Um exemplo, isto foi o que aconteceu comigo e com os colegas meus, em situação semelhante. Em 79 emigramos 5 engenheiros, um deles 2 civis, 3 químicos e um técnico de contas. Dos 6, passado 2 anos, 5 estavam de volta, não se adaptaram, não conseguiram emprego. As condições de adaptação não se concretizaram. Eu fiquei lá por engano também, diga-se passagem, que não era para ficar lá. Tenho 2 familiares que estão agora em França, em 2005 emigraram, estão numa situação estupenda, portanto, uma familiar e o marido, e que vivem tremendamente bem em Lyon. Trabalha para a agência de petróleos, agora é Agence d'Énergie Renouvelable de France. Os gajos não gostavam lá do nome do Instituto Francês do Petróleo, puseram energias renováveis. Cá estamos com as politiquices. E há um colega meu que eu conheço, que emigrou no ano passado, em 2013, ao Brasil e já regressou. E não é só, às vezes, no aspecto pessoal. Esta pessoa tem a sua vida familiar organizada, a esposa muito bem, mas tinha 3 crianças que não se adaptaram ao sistema escolar local, em que está tudo nivelado pelo nível mais baixo. E que se a pessoa é ambiciosa e quer prover uma educação adequada aos seus sucessores, normalmente não se satisfaz com esse tipo de situação. Claro, é importante tudo isto, este tipo de fatores. Temos de nos adaptar, em Roma ser romano. Eu no Canadá aprendi a andar de patins de gelo, aprendi a andar de ski. Tinha amigos polacos, russos, ingleses,
e poucos portugueses, diga-se passagem, porque não havia portugueses com licenciaturas de engenharia a emigrar para o Canadá. Há outra classe de portugueses que emigraram um pouco antes, para trabalhar nas obras, para trabalhar em restaurantes, para trabalhar para outros portugueses. Isso é o pior. Não se metam em guetos, porque depois não há possibilidade de evolução. Toronto é um desses casos. Em Alberta também há zonas, portanto, em que os imigrantes se congregam, e eu acho que nisso não é saudável. As pessoas têm de tentar integrar-se. Para se integrar é preciso saber línguas bem. Hein? A língua é uma coisa fundamental. Ver quais são os suportes que nós temos nessas províncias. São muito diferentes de acordo com o local onde a gente vai. Ontário tem os serviços sociais estupendos. Alberta, muito mauzinhos e inexistentes. Todos os serviços, todo o suporte que se quer tem de se pagar em agências privadas, que são contratadas pelo governo para fazer esse tipo de trabalho. Salários. Salário, tenho aí a gente já vai ao salário, tenho aqui quem são estes indivíduos? São os tais 2 casos que foram para a França. Esta é a minha irmã, de outra geração, e este é o marido, engenheiro eletrotécnico. E este é o indivíduo que está aqui em frente de vocês. Cá estamos agora o detalhe outra vez, lá voltamos ao mesmo. É um sistema de pontos, a educação inicial, a experiência que se tem, pelo menos 1 ano de trabalho é fundamental, nos últimos 10 anos. O que é este CVAC? Portanto, Canadian Visa Agent Center, em vários locais do mundo. Como eu vos disse, para Portugal, em Paris. Já não é na Embaixada em Lisboa. Não vão à Embaixada em Lisboa, é Paris. Está aqui portanto, as direções. Também está aqui a informação acerca das necessidades que são exigidas a trabalhadores qualificados, conforme o tipo de pessoa que quer emigrar, pode ser estudante, trabalhador qualificado. Federal Skilled Worker Program, ok? Federal Skilled, uma pessoa qualificada que sabe elegibilidade, portanto tem de preencher. Todos os anos o Governo do Canadá abre durante 2 períodos, anuncia nos locais da internet quais são as necessidades deles, principalmente para este tipo de imigrantes, portanto pessoas qualificadas a nível profissional elevado. O que eles gostam é de ter doutores. Portanto, não é por causa de serem doutores, mas que normalmente têm mais competências. Cá estamos nós. Vê-se que, com o mínimo investimento, eles vão obter um retorno imenso. O investimento é nulo, o investimento foi aqui. E nós perdemos essa oportunidade. Portanto, é por isso que não há aqui órgãos do governo para ouvir a mensagem. É fundamental investir e criar emprego cá, porque a educação dá-nos um rendimento de 250%. E as pessoas esquecem-se disso. Assim perde-se tudo. E os outros beneficiam de borla. É necessidade de um exame médico, o indivíduo não pode ter doenças, maleitas ou sofrer de qualquer coisa. A educação extracurricular é importante, o voluntariado, as necessidades, outra vez, específicas. Há uma coisa importante, vocês se tiverem experiência profissional ou oportunidades de trabalho durante o vosso curso, é fundamental também fazê-las mostrar. No Canadá, uma coisa que é diferente daqui, aqui temos 4 anos, 3 ou 5 agora, não é? De bacharelato ou licenciatura, mais 2 para ficam agora todos mestres. Eu também, agora sou um PhD, pá. Eu tenho 5 anos mais 2. E nem mestrado tenho, oficialmente, mas isso não interessa. Isso os nomes não interessam, é preciso saber. É preciso saber. Ser bom em alguma coisa. Nem que não seja a cortar relva, hein? Porque nem todos sabem cortar relva como deve ser, ou arejar o terreno. Os sistemas de co-op, o que é isto? É uma coisa que é importante no Canadá e que aqui não existe. Durante o ano, portanto, as licenciaturas são 4 anos. Quem optar pelo sistema de co-op são 5 anos. As pessoas começam a frequentar a universidade. Ao fim de 4 meses vão para uma empresa, 4 meses ou 8 meses. Regressam à universidade mais 4. Não têm férias, ou têm 15 dias de férias durante esses 5 anos. Mas ao fim de 5 anos têm experiência por 3 ou 4 empresas ou instituições governamentais ou serviços que normalmente, muitas vezes, é um embrião de uma carreira profissional com sucesso. E, portanto, quando acabam a sua licenciatura, são mais preparados para enfrentar a realidade. Aqui, havia os estágios antigamente, não sei como é que está agora. E às vezes nem eram remunerados. Isto aqui é remunerado,
O indivíduo é diferente. Eu vou-vos dizer, nos últimos anos, portanto, fazia portanto, entrevistas a muita desta gente, procurava lá os serviços onde trabalhava e paga-se de 20 a 28 dólares à hora. Portanto, uma pessoa, um interno, a gente chamava-lhe internos, de terceiro ano, ia ganhar 27, 28 dólares por hora no governo, a trabalhar como interno, portanto, durante 3 ou 4 meses, ou 6, dependia do sistema. De segundo ano eram os 20, 22 dólares à hora. Ao fim em setembro, voltam para a universidade, continuam a estudar e continuam a adaptar-se, a aprender. Vejam, isto não me interessa, muda e adapta-se. As pessoas têm que ter essa flexibilidade. É uma pena que aqui não exista e era bom que as pessoas começassem a pensar no aspecto profissional, mesmo que esteja num curso teórico, aprender qualquer coisa, nem que seja marceneiro, ou mecânico, ou soldador, porque não sendo possível uma pessoa, portanto, exercer a sua atividade profissional, exercer a outra que às vezes até dá mais dinheiro. Às vezes até dá mais dinheiro. E deixamos títulos, ok? Eu nunca liguei muito a títulos. Lá não há cá engenheiros ou doutores, pá. É tudo Tonys, Rods, Bobs e companhia. E, claro, no aspecto profissional, há mais exigência até do que aqui quando se tem lá o PEng, Professional Engineer. Tem de se assinar, isso custa dinheiro, custa, portanto, a aprovação pela sociedade, pela ordem local, que é mais exigente, talvez, do que aqui nesse sentido. Isto é só para dar uma ideia das estruturas económicas dos dois países, das duas jurisdições. A gente já falou um bocado nisso. Vocês podem depois ver em mais detalhe. Isto aqui algumas coisas básicas daquilo que nos alimenta no dia a dia. O produto interno bruto de Portugal é cerca de 219, por tudo em dólares canadianos, o equivalente, 219 milhões de dólares. O da Alberta, com 4 milhões de pessoas, é 312. Vocês veem ali o rendimento per capita, 20 mil versus 74 mil. O salário anual médio do engenheiro em Portugal, aqueles que estão empregados, 20 a 49 mil, 54 a 220 mil para os vários níveis de exercício da profissão. Os vários níveis são 8. A menos, A, B, C, D, E, F, mais, F mais. Isso, portanto, define a plataforma e o nível que o indivíduo exerce a sua profissão, desde engenheiro estagiário, ou em treino, até ao engenheiro sénior, que é responsável por projetos de milhões de dólares. E tem equipas de engenharia a trabalhar para ele. E de grupos de engenheiros. Aqui, vocês conhecem aqui por IRS, e lá Income Tax. Em Portugal é forte, é pesada, é progressiva. Em Alberta é 10% para todos. Portanto, já veio. Noutras províncias é diferente. É progressiva também, mais ou menos progressiva. Alberta é conservador, 10%. E depois há também, claro, federal. A federal é progressiva. E adiciona-se a esta, é 15% a 29%, em patamares, depende do rendimento, que vão incidir no quantitativo taxável, portanto, daquilo que depois das deduções serem deduzidas. As propinas é outra coisa, uma discrepância grande. Aqui, isto pus em dólares, à volta de 1.000 euros. Em Alberta, 6.500 dólares por ano. Ou, se tiver em medicina ou advocacia, 13.500. O meu filho está a pagar 13.500 por ano. Portanto, isso controla o acesso, é uma forma de permitir só àqueles gajos que são ricos, desculpem-me o termo, ter acesso a determinadas profissões. Também é muito difícil entrar em medicina, por exemplo, e muito difícil entrar em engenharia. É por isso que as pessoas têm de se aplicar desde o princípio e aplicar, tentar não só boas classificações, mas também como obter essas habilitações noutras áreas que lhe permitam. Pus ali alguns números, isto é interessante para a próxima sessão que eu vou fazer na quinta-feira. Eletricidade custa em cêntimos por quilowatt-hora a nível residencial. Isto é só residencial, porque, como sabem, lá e cá há patamares para os consumos industriais, depende das horas, depende do tipo de atividade e da dimensão. Em Portugal eu pago à volta de 23 cêntimos por quilowatt-hora, em Alberta eu pago 8. O gás, a discrepância não é tão grande, mas também é substancial. 23 a 26 cêntimos
do dólar canadiano por 1000 gigajoules e 3.2. Este 1 e 2 são notas que estão associadas aqui aos patamares disso, de onde eu tiro normalmente estes números, são referências. A gasolina, gasóleo, aqui meti, não há gasóleo nenhum, é só gasolina. Os preços da gasolina aqui em Portugal, é claro, com variações, né? Em termos de dólar canadiano, é mais do dobro do que em Alberta, lá temos muito petróleo. O preço de um carro, isto também é um bocado assim tirado de números que me vieram à mão e claro, sofrem de, não têm a accuracy que se pode aplicar a casos especiais. Os carros em Portugal são muito mais caros do que no Canadá, e em Alberta em particular, e claro, isto ainda são muito mais caros que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as taxas são mínimas, e um carro custa no Canadá 30 mil, nos Estados Unidos é 25 mil. Isto é só para dar um exemplo. E imposto de valor acrescentado, Portugal parece que é 23% atualmente, lá chama-se General Service Tax, 0. E a nível federal 5%. Portanto, isso é um atrativo para aqueles que querem fazer negócios e começar as suas atividades independentes. A inflação, isto praticamente não tem grande interesse, porque é baixa nos dois sítios, mas apesar de em Portugal agora estar num período deflacionário, também às vezes não é o melhor mais aconselhável para a indústria. Isto é só para vos dizer que os imigrantes que vão para o Canadá não é assim tão mal como isso. Porque a maior parte deles safam-se bem. Se vocês virem este gráfico depois em casa com mais cuidado, a seguir aos ingleses, Portugal, digamos, tem a percentagem de imigrantes que estão no regime de pobreza. Quanto mais em termos das ordenadas abscissas, vocês veem, portanto, chega até aos 45% para países de Paquistão e Ásia, não sei o quê. Portugal, a maior parte das pessoas conseguem empregos razoáveis, acima do limite de pobreza. Só os indivíduos, isto é um estudo recente, só os indivíduos, portanto, os anglo-saxónicos conseguem adaptar-se melhor às condições canadianas. Isto reflete um bocado a atitude dos portugueses quando vão trabalhar lá fora. São sérios, honestos, trabalhadores. Não fazem barulho nem greves. Aqui, a gente sabe como é que é. Vêm cá, são arrogantes e difíceis de trato, em geral. Há pessoas muito boas e eu me distancio-se de ofender alguém. Mas isso é o que se observa em geral. É também importante, portanto, andar a par destas coisas. Quanto é que eu vou pagar lá de impostos? Quanto é que eu pago aqui? Qual é a legislação, principalmente para efeitos de inserção profissional? A Ordem dos Engenheiros tem os estatutos da Ordem e há lá um decreto-lei local em Alberta que é bom saber porque define as condições em que se pode exercer a profissão, o título, se pode usar o título lá, como disse, não tem grande interesse nas relações normais entre as pessoas, ninguém anda cá a chamar o senhor engenheiro Luís Fernandes, como era cá, lá é o Tony Fernandes, é mais um, e tratam-nos com bastante deferência e cuidado, mas a nível profissional as diferenças estão bem marcadas, isso é o que interessa. Nós queremos é ser compensados pelo esforço que fizemos e ver isso, portanto, haver um lucro pessoal, material dessa situação. Repetimos um bocadinho aquilo que dissemos anteriormente. Há uma coisa que é importante, não interessa que experiência é que você tem. Eu já tinha cá, portanto, 4 anos de experiência, até era relevante para algumas áreas, mas é relevante na perspectiva canadiana, é relevante para as necessidades dessa província. Qual é a sua experiência canadiana? Não é? Ou, pelo menos, que se pode adaptar facilmente. Mesmo que haja bons, imaginamos que não estamos a falar de engenheiros, mas de torneiros mecânicos ou soldadores. Têm de ser bons, suficientemente bons e saber a língua suficientemente para poderem trabalhar sem problemas e não é só exercer o seu métier, o seu ofício. Todas as qualificações académicas que eu referi, que se devem ter necessidade, certificados, currículos e tudo isso, cartas de recomendação, referências. Normalmente a Associação de Engenheiros local confirma, não só quer documentos diretamente de mim como candidato, documentos originais e traduções, certificadas. O que é que isto quer dizer? Tem de haver, como eu vos disse, há serviços oficiais no Canadá que às vezes fazem isso custo zero. Há outras
você tem de incorrer no custo dessas traduções 2 páginas de $300. Páginas cheias. Isto é um exemplo. É caro. Portanto, se vocês tiverem possibilidade essas traduções, fazê-las aqui por tradutores oficiais portugueses, ou até alguns, a Embaixada Canadiana tem uma lista de tradutores certificados por eles. Eles aceitam as traduções desses indivíduos com valor para estes propósitos. Portanto, isto é fundamental, porque se você vai lá com uma tradução que você fez, pode ser muito bom, mas não está certificada, eles desconfiam e, portanto, e com uma certa razão. Isto é muito interessante. Exames profissionais. As pessoas aqui têm medo de ser avaliadas. É uma coisa que me tem... Claro, a situação económica é diferente, eu não estou bem inserido nesta sociedade e inibo-me de fazer comentários. Mas uma coisa que eu conheço lá, não só as exigências para a admissão são grandes, e vou, portanto explicar em mais detalhe essa área, mas também, depois de todos os anos, a nível da associação, há avaliações do cumprimento de cada membro para manter o estatuto que o indivíduo conseguiu, apesar de se pagar cerca de $290 por ano para ser sócio dessas associações, que normalmente até nem são tão boas a nível de ajudar o membro em termos de desenvolvimento profissional, em termos de oportunidades, como aqui. Lá, essencialmente, é só para proteger os negócios de atividades exteriores. E, portanto, todos os anos tem esses questionários que é preciso preencher com várias áreas de atividade. Quantas horas perdeu a fazer, sei lá, conferências, se você atingiu um nível elevado? Quantas horas perdeu ou ocupou, não é perder, é ganhar. Quantas horas ganhou a fazer apresentações, a dar cursos, a analisar projetos, vários valores. E por isso vai por um sistema de pontos e o indivíduo, para as várias situações profissionais que atingiu, recebe uma cotação e, se não a cumprir, ao fim de 2 anos volta para o interior, ok? Portanto, depois no mercado eles pedem isso. Um exemplo foi o meu filho agora, o mais velho, esteve a trabalhar durante 7 meses numa empresa, não gostou do emprego, andava à procura de outros e conseguiu há dias, conseguiu outro emprego, uma coisa prospeita, não sei o quê, começou a discutir com eles, damos um X, mas eu já tenho 2 anos e tal, tenho um mestrado e não sei o quê, passou a ter X mais 2. Porque em lugar de ser o engenheiro A-, que a gente vai ver os níveis, era engenheiro B. A-, B, C, D, E, F. Claro, e como vos disse, não sei se viram, de 54 mil a 220 mil. Eu, por exemplo, ele tem, portanto, um mestrado, 75 mil é o que ele vai ganhar agora, por ano, com benefícios. Claro, depois os impostos estão a incidir nessa coisa, os impostos, como vos disse, a esse nível serão para aí uns 30%, 20 e tal, 30%, e depois há várias deduções, se calhar só 26%, 20%. Já disse, já referi que as universidades serão portanto, solicitadas enviar documentação original, diretamente para a Ordem, e no caso dessa não aparecer, o processo não anda. E as referências a mesma coisa que a última fase. Você indica 3 pessoas como referência, elas escrevem as cartinhas, têm de mandar essas cartinhas diretamente, não é para si, vão diretamente, isso é sempre o mesmo sistema, não vão para as pessoas, vão para as entidades que solicitam as referências. E depois há uma decisão. Este processo para mim demorou 4 anos. Eu já tinha 4 anos e meio aqui. Durante 4 anos não fui aumentado. Entrei como tecnologista numa empresa, estive lá a trabalhar durante quase 1 ano e depois fui para outro emprego. E durante esse processo, durante 3 anos, entrei com salário e fiquei nesse salário. Portanto, não se admiram de congelamento de salários. Durante 3 anos não tive aumentos. Em 90 houve uma crise económica, durante 5 anos não tive aumentos. Agora, quando saí, houve outra crise económica e lá as pessoas, os gestores, não lhes chamo políticos, os gestores da causa pública são tão bons ou tão maus como aqui. Há cerca de 5 anos, a Alberta tinha um excesso orçamental de cerca de 7 mil milhões de dólares. No ano passado teve um prejuízo de 6 mil milhões de dólares. E, portanto, essa situação, nos últimos 3 anos que eu passei neste emprego que tinha, não recebi aumento nenhum. Já sénior, mais que sénior. Portanto,
Lá estão muito mais sujeitos ao jogo da oferta de mercado, ao free trade, do que aqui. Não há tantas proteções, não há tantas obrigações gerais impostas pelos países, pelos governos, no aspecto de proteção social. Portanto, há certas regras e, claro, e a partir daí há uma flexibilidade grande, porque, por exemplo, o meu filho, outra vez, casos diretos, e não é só ele, no emprego anterior nem benefícios tinham, de espécie alguma. De saúde, dental, visão, nada. Era ordenado, tinha 1,2 por dias por cada mês que trabalhava para férias, e pronto. E depois o seguro de saúde tinha de ser através de seguros privados, que se paga entre 150 a 200 dólares por mês, para ter direito, portanto, à assistência médica extra, porque há uma assistência médica geral que é coberta pelo Estado. Há pessoas que estão doentes, caem, há um acidente, isso está tudo coberto, são tratados, são operados, de acordo com a necessidade, se está-se numa crise, vai-se para o hospital, isso está tudo coberto. Nesse aspecto, como é que a gente está de tempo? Estamos com 3 quartos de hora. Temos ainda? Tivemos já. Tivemos, portanto, isto está quase no fim. Detalhe, portanto, no processo de avaliação. Isto já falámos. A fluência linguística é uma coisa interessante. Se uma pessoa pergunta à outra, sabes inglês? Sei, sim senhor, então não sei. Eu até estudo por livros ingleses. Sabe uma ova. Porque para saber inglês é preciso saber comunicar a nível de trabalho, sem problemas nenhuns. Evitar o sotaque. Se tiver, mas que se exprima convenientemente, não há problema, mas tem de ser uma forma muito direta, tem de saber comunicar a nível, portanto, de comunicar, de saber ler, escrever e compreender e, portanto, entender e ter capacidade para comunicar integralmente nos vários 3 ou 4 fatores que a nossa comunicação se pode exercer. Todos os anos há pega, portanto, quando se vai para lá, pronto, vou à pega, bota à porta, ou telefone, como é que é? Olha, agora só daqui a 3 meses é que há exames. E depois esses exames demoram tempo, eu já vos disse, os meus foi 4 anos. Comecei o processo em 79 e em 84 tinha a tal decisão final. Você foi eleito. Já vamos a ver o que é que isso constou. Isso também é um processo, nas várias províncias é diferente, em Alberta é o que é. Aqui está. Foi sujeito a estes exames. Há exames comuns para toda a gente. Isto a nível do Canadá existe em todas as províncias, para as pessoas que, não só que acabam o curso localmente, como os que vão de fora. Portanto, ética, prática profissional, os aspectos ambientais agora estão na moda, e os aspectos económicos aplicados ao exercício de engenharia. E depois, de acordo com as suas várias especialidades e de acordo com a ausência ou presença de reconhecimento da ordem das entidades académicas que nos deram os nossos cursos, eles elaboram uma lista, digamos, de deficiências. Você ou é reconhecido totalmente, é por isso que o trabalho da ordem, mencionado pelos engenheiros presentes da ordem, Campos Correia e Lídio, é importante estabelecer acordos que permitam à ordem de lá, a APEGA, Association of Professional Engineers and Geologists of Alberta, eles associam os engenheiros com os geólogos e geofísicos, estão todos juntos, portanto, a Ordem dos Engenheiros de cá, estabelecer um diálogo que nos permita, às vezes o desconhecimento é que não permite avaliar essas competências, e quando se tem, se houver uma abertura, como já existe com outros, eles certamente veem, porreiro, você faz só isto, o que é normal, uma pessoa que muda de país, há certas coisas associadas à lei, ao exercício da profissão, à cultura, que são um bocado diferentes, e até isto é relativamente fácil. Isto aqui é que é o problema. O meu curso no Instituto Superior Técnico não era reconhecido naquela província. Quem fosse voluntário tinha o curso reconhecido. E tinha, portanto, depois de fazer estes 3 exames, era aceito como, como é que eles chamam? Engineering in Training. Portanto, é uma espécie de engenheiro estagiário durante 3
E, portanto, como não estava incluído nessa lista, lá de universidades reconhecidas, tive de fazer estes exames todos. Isto já vem 4 ou 5 anos depois de acabar a licenciatura, não é nada fácil. Lá estou eu, e depois aconteceu o mais interessante. Inicialmente, isto foi o total que eu fiz. Inicialmente tinha-me dado só 3, vamos lá ver se também não sou exagero. Falhei 1, você falhou 1, vai fazer esse mais 2, fora da lista. E acabei com 5. E tive sorte, porque a maior parte dos meus colegas imigrantes vieram-se embora. Na Europa é diferente. Os Bolonhas e não sei o quê, quer dizer, até lá chegarmos. Depois fomos para a Alemanha, contaram, por exemplo, anda à procura de engenheiros portugueses. Tem os programas. Se uma pessoa passar o sistema, portanto, o processo de admissão, inscreve-se, tem um contrato de 3 anos, 800 euros por mês. 3 anos. 800 euros por mês, não é assim tão brilhante como parece. Vão para a França, estão desempregados, porque o desemprego em França subiu tremendamente. Isto aqui é a nível local, quanto é que se ganha nas várias áreas profissionais. É só uma ideia. Portanto, a consultoria de engenharia, os ordenados anuais vão de 50 mil a 207 mil para os vários níveis de engenharia. Engenheiro estagiário até engenheiro sénior, especialista, com as responsabilidades maiores. Portanto, as várias áreas, isto é essencialmente Engineering, Procurement and Construction. Aqui o petróleo e gás natural em Alberta é muito forte, paga ordenados 56, vocês veem umas pequenas discrepâncias, não são assim muito grandes, entre os salários pagos nos vários serviços, nas várias áreas de atividade económica nessa província. Portanto, vem aqui, ao fim e ao cabo, o melhor é ir lá para trabalhar nas agências de eletricidade ou de distribuição de água, já sei, 52 a 310, porque o Zé Pagode paga. E não há o problema do lucro, que nas outras companhias normalmente são exigidos. É uma coisa presente sempre. A investigação é um bocado irmã pobre. Investigação e pesquisa e investigação, vocês veem que os ordenados não são assim tão elevados. É tal história. As pessoas... Não há garantia de que aquilo se vai traduzir em valor acrescentado. Portanto, quando se investiga, quando se faz uma pesquisa, tem de ser uma coisa objetiva, prática, que dê valor. Daí é mais uma necessidade de colaboração importantíssima entre as instituições universitárias e as empresas. E parece que neste país, parece que correm em sentidos um bocadinho diferentes. Depois queixam-se ambos. O detalhe acerca de todos estes números está neste documento, e isto está acessível através da internet. Aqui mais os tais níveis que eu tenho falado. Estes são os níveis que eu tenho falado e vocês, portanto, veem mínimo, máximo. Está mais detalhe nesse tal documento, que se chama Value of Professional Services e portanto, para os vários níveis. Como eu vos disse, o meu filho, mesmo assim, nem na média está a ver? Eles queriam só pagar 70 mil, conseguiu 73 mil. Está no intervalo entre os mínimos e máximos, mas depende do sector de atividade e depende do nível. Claro, são talvez maiores que aqui, são. É um país muito mais rico, o custo de vida é mais caro. Vocês vão ao restaurante, pagam 2, 3 vezes o que se paga aqui e come-se mal. Ou então comem junk food. E ficam ainda pior. Pagam um pouco, mas e depois paga-se mais tarde. Isto pode-se ver em detalhe nesse documento. Eu, pessoalmente, o que é que eu falhei? Eu nunca falhei, sou um sucesso. Acontece que, se tivesse dado atenção a certas áreas, durante o meu curso de engenharia, se tivesse dado mais atenção a esta cadeira, por exemplo, de acordo com as atividades que desempenhei a seguir, eu teria certamente ganhado muito mais dinheiro. Não dei porque aquilo era mais um pincel, tirar aquela cadeira. Mineralogia com o Correia de Melo na Faculdade de Ciências, que eu ainda sou da Faculdade de Ciências, depois fui para o técnico. Era o Correia de Melo ou isso foi no 7º ano? Já não sei. Havia 2 em Mineralogia que eu não esgarmava, foi a partir daí que não gostei de Mineralogia. Mas agora gosto. E na quinta-feira a gente vai falar muito acerca disto por causa da exploração de gás natural
e de petróleo, das areias bituminosas e tudo isso, que exigem os conhecimentos grandes naquela província, geologistas, hidrogeologistas e engenheiros, portanto, de petróleos, têm saída grande e se tiverem experiência ainda melhor. Isso foi o que eu fiz nas várias áreas de atividades. Ao fim de quase 30 anos eu depois trabalhei e fui para o governo, depois de trabalhar como core analista inicialmente, a um nível abaixo de engenharia, mas que me dava dinheiro suficiente. Passado um ano vim cá a Portugal, passado 8 meses ou 9, já tinha um carro e pagou uma viagem e não sei o quê, já tinha pago as minhas dívidas. Portanto, a vida no Canadá é fácil. É interessante. Aqui é mais interessante. Aqui uma pessoa diverte-se indo à rua, em Lisboa. Lá, o indivíduo tem de arranjar interesses muito fortes para se divertir, porque na rua não há nada, aquilo é para os automóveis. Estradas grandes, e não há problemas de trânsito, em geral, e facilidades, mas também não há monumentos, não há restaurantes interessantes, não há nada para ver. A não ser que se vá para as montanhas, se uma pessoa gostar muito da atividade ao ar livre, canoagem, caça, pesca, ski, cross-country, tudo isso é fantástico. E eu aprendi essas coisas todas, mas não assim, para ir para as montanhas fica 4, 5, 6 horas de distância, estas distâncias. Quem vive na British Columbia também não há empregos, onde estão os, digamos, os centros de veraneio ou de turismo a nível de ski, de atividades, portanto, como é que se diz, outdoors, ao ar livre. As minhas funções, durante esse período, a partir de licenciamentos que eu dava, portanto, de engenheiro, tornei-me um especialista. Já sabia umas coisas acerca do ambiente, quando saí daqui, trabalhava no controle de qualidade da água e de esgotos industriais e tudo isso, mas depois trabalhei lá muito mais a nível de licenciamento de projetos, a nível de recuperação de terrenos contaminados, é uma área muito interessante, escombreiras, etc. Fui gestor do programa de resíduos perigosos, fui representante da Alberta no Conselho Canadiano do Ministro do Ambiente. Portanto, depois passei a uma função mais de mentor e de treino e de instrução. Não fui posto na prateleira, mas um bocadinho, porque a minha capacidade técnica era boa, mas politicamente os problemas são os mesmos. Se o indivíduo não encaixa, tecnicamente pode ter de responder, porque eu consegui uns contactos tremendos, e é o que agora me faz, agora sou isto. E ainda ontem tive mais um contacto. Um consultor independente, sei umas coisas daquilo, em algumas áreas sou o que sei mais de lá, daquela província, as outras também não têm os mesmos tipos de resíduos, nem enxofre, nem nada, eu é que desenvolvi as leis, é que sei do assunto. Isso dá-me satisfação, que agora dá-me uma independência grande. Isto foi durante o emprego que eu tive lá, portanto, aqui chamam tarolos, core samples, eu trabalhei nisto a partir pedra. E a fazer análise da porosidade destas rochas, quando se faz uma perfuração, 1.000, 2.000, 3.000 metros de profundidade, vem aqueles cores, aqueles tarolos, e, portanto, é preciso analisá-los para avaliar a capacidade que têm de conter resíduos, de conter recursos hidrocarbonetos, portanto, gás natural e de petróleo. Vocês veem ali completamente saturado, certamente de uma zona com depósito de petróleo grande, e aqui este arenites e sandstones, que se calhar sem grande capacidade, secos. Analisava-se o conteúdo em hidrocarbonetos, o conteúdo em água, o conteúdo em óleo, e manipulavam-se substâncias perigosas que nós temos de nos habituar a manipular e aprender como é que é. Benzenos, toluenos, chilenos como solventes orgânicos, ou mercúrio e outras coisas, ou amianto, ou o que se for. As pessoas têm de aprender a manusear essas coisas e saber o que é que estão a fazer. Se souberem, não há problema. É a mesma coisa que a gente muitas vezes antigamente era giro, e é. Havia as lâmpadas fluorescentes, tinham capacitadores como PCBs, agora já não. As pessoas, enquanto a lâmpada estava lá, ninguém se queixava. Tirava-se a lâmpada, e o fim do mundo tem PCBs. Lá estamos nós com um programa e com consultas públicas para resolver um problema que nunca foi problema. Passou a ser quando a gente começou a tentar resolvê-lo, remover as lâmpadas. Agora o amianto é a mesma coisa. Durante décadas, desde que estejam as paredes protegidas e não haja fibras, e isso tem de se medir, mas sejam os tanques impermeáveis e haja, portanto, pintura de várias espécies ou coberturas que não permitam que essas partículas estejam airborne, portanto, em suspensão e que sejam respiradas,
não há problema, é mesmo assim. Quando se vai lá e começa-se a mexer e a armados em parvos começamos portanto, a estragar a estrutura, a afetar a estrutura física daquilo, claro, se ingerirmos, se respirarmos, o que seja, uma partícula, só vocês sabem, essas partículas são carcinogénicas. Isto há alguns trabalhos que fiz, estão na internet, qualquer pessoa pode ver. Isto é o que me tem dado muito trabalho, atualmente, como professor. Portanto, alguns dos documentos que desenvolvi para o Departamento do Ambiente de Alberta. Eu, portanto, no aspecto de resíduos de enxofre, tenho uma boa capacidade e nas outras coisas também, tecnologias, desde incineração, gasificação, etc. Isto é para onde é que ele se vai a seguir. Pronto. Isto há algumas referências, perguntas e possivelmente respostas. Estou à disposição de Vossas Excelências. Lá não usamos Vossas Excelências. I'm at your disposal. E obrigado pela atenção. Portanto, chegado ao fim desta brilhante, eu poderia dizer quase que emotiva, da forma como se apresentou a exposição, não sei se isto está a funcionar, talvez assim, do engenheiro Luís Fernandes. Portanto, passámos à fase de perguntas, esclarecimentos, comentários, pedidos de ajuda, enfim, tudo aquilo que achem por bem e que a exposição vos tenha questionado, chamemos assim. Eu, por mim, não tenho perguntas, porque não sou candidato, penso eu, admito eu que não serei candidato nos próximos tempos a demandar o Canadá em procura de emprego. E, portanto, mas reconheço que conheço quem eventualmente possa estar nessa situação e gostasse de tomar contacto ao vivo, aqui ou online, com a exposição. E, portanto, vocês foram privilegiados a assistir in loco a ela. E, portanto, in loco, eu julgo que ela tem mais ênfase. E por isso que vos desafio, digamos, a colocarem as questões que o momento nos partou. Boa tarde. A minha questão era mais em termos das equivalências para o engenheiro civil nos diferentes estados. A Ordem tem algum protocolo com os diferentes estados? Mantém-se os 3 exames ou é só no estado de Alberta ou nos outros estados também tem os exames? Aqueles 3 chamadas common to all, comuns a todos, são comuns em todo o Canadá. Claro, o conteúdo do exame pode variar, porque portanto, elaborado por entidades diferentes, mas é comum para todos. Claro, as leis, isso é que difere da resposta. As leis de Alberta são um pouco diferentes das leis do Ontário, ou do Quebec, se for para o Quebec ainda mais, e tem de aprender francês também. E portanto, há variações baseadas na especificidade dessa província. Portanto, essa designação é comum para todos. E, portanto, como lhe disse, no Ontário não há necessidade de exames técnicos para os alunos, por exemplo, do Instituto Superior Técnico. Eu nunca me dei o trabalho de verificar qual era a lista de universidades portuguesas que eram reconhecidas em Alberta. Acho que é 0, mas posso estar errado. No Ontário sei que há uma lista e cada província, portanto, as pessoas terão de contatar as associações profissionais locais para ter a certeza, antes de começarem a viajar, por carta ou por correspondência eletrónica, para se assegurar quais são o que é que vão esperar, o que é que podem o que é que lhes pode ser exigido. E para engenheiros civis, é como digo, as common to all é para todas as especialidades.
Em Alberta são iguais para engenheiros civis, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, eletrotécnicos. As específicas, claro que são variáveis. Isto é só o meu e-mail. Alguém que queira informações adicionais, mais tarde, pode-me contatar e o sistema que eu prefiro é através de e-mail. Portanto, vocês veem ali o meu e-mail. E acho que basta, porque se houver necessidade, depois também pelo telefone, há 7 horas de diferença, 5, 6, 7, 8 horas de diferença. Quando aqui é dia, agora estamos ao fim do dia, lá ainda está no princípio. E vice-versa. Só no fim da tarde é que há horas comuns. Aqui quando vocês saem do emprego, é lá horas de ir para a cama. Portanto, é por isso que o e-mail seja talvez o preferível. Ou LinkedIn, vocês se estiverem no LinkedIn, eu também estou no LinkedIn. Portanto, muitas vezes estabelece ligação através desse tipo de fóruns. Enquanto se pensa numa eventual questão que queiram colocar, eu queria dizer, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, que achei fascinante e acho que aprendi muito com esta viagem, chamemos-lhe assim, ao Canadá profundo e em particular com este enfoque no estado de Alberta. Isto, apesar de eu conhecer o engenheiro Luís Fernandes há várias décadas, não vou dizer exatamente o ano para não nos comprometer aqui relativamente a inscrições, a few decades, mas há muito tempo, e ter acompanhado ao longo deste período algumas das facetas que ele acabou de referir. Mas eu devo dizer que não tinha conhecimento tão em profundidade daquilo que realmente foi a realidade que ele viveu. Uma viveu agora nestes poucos dias em que temos confraternizado, desde o domingo, que ele veio aqui para o Algarve no domingo, e que é, de facto, os meios que ele recebe de privados, de empresas privadas, a pedir consultoria. Portanto, isto mostra como ele, a pulso, conseguiu subir, ganhar uma reputação a partir do nada, como se percebeu, porque ele, quando chegou lá, ninguém prestava atenção nenhuma especial, ele até teve que lutar pelo reconhecimento. E hoje, telefone, escrevem, seja via LinkedIn, através de e-mail, a pedir consultoria. Portanto, eu penso que isto mostra, por um lado, a tenacidade dele, a capacidade que ele teve de lutar e de empreender, e é isso que penso que deve estar presente no espírito de todos, daqueles que querem seguir uma vida diferente noutro lugar qualquer. E, por outro lado, isto do Canadá parece que há muitas dificuldades, mas também há muitas oportunidades. E, portanto, eu penso que que me fica um pouco este registro. Um outro aspecto que ele já tocou e que penso também é importante, que é o facto da Ordem ter protocolos que o Canadá não tem, e pelo que vejo também não deve ser fácil estabelecê-lo com este grau de exigência, mas, por exemplo, com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Colômbia, Peru e outros caminhos que a Ordem está a abrir, o reconhecimento é imediato, e daí a importância destes protocolos, ou seja, porque sendo membro da Ordem dos Engenheiros daqui, é imediatamente reconhecido na Ordem dos Engenheiros destes países que eu mencionei, e julgo que outros, Chile, Argentina, penso que há também que estão-se a explorar caminhos. E, portanto, todo este calvário que ele teve que percorrer, que foram 4 anos, não foram nada fáceis, neste caso, aquele caminho que a Ordem tem vindo a abrir, facilita muito a vida às pessoas, quem querem procurar novas oportunidades ou simplesmente viver a aventura e tomar contacto com outras realidades. Eu creio que o engenheiro Luís Fernandes está disponível também para fornecer no todo ou em parte elementos da apresentação que ele aqui fez. Uma hipótese seria através da Ordem, outra será ele próprio, porque ele já facultou o e-mail, portanto... Se vocês tiverem um memory stick, eu posso passar por lá. Portanto, há várias maneiras, quem tiver interesse. Eu também tinha uma pergunta, já agora penso que gostava de saber o que é que ele pensa depois destes 30 e tal anos, e depois deste percurso todo. Eu pergunto se ele, na altura, soubesse o que sabe hoje, se teria ido para o Canadá. Eu, antes de responder essa parte, vou-vos dizer que Alberta, sozinha, precisam de 100 mil profissionais nos próximos 10 anos. Principalmente, como disse, peritos, portanto, como engenheiros de minas, engenheiros de petróleos, engenheiros que tenham uma capacidade, engenheiros mecânicos, principalmente, engenheiros civis, porque são atividades que numa economia deste género há imensas oportunidades para engenheiros civis,
Engenheiros químicos não muito, a não ser que seja um engenheiro químico multifacetado, como era antigamente. Nós tirávamos cursos que nos abriam imensas possibilidades e não era tanta especialização. O indivíduo tocava uma data de instrumentos, não sabia de nenhum, mas enfim. Em relação à resposta, portanto... E agora perdi. Em relação a isso, eu acho que já dei a entender o que é que eu não vim de São Pedacinho por razões pessoais, não foi profissionais. Portanto, não custa nada dizer porquê. Eu depois acabei por ter uma pessoa na minha família muito próxima, era austríaca, e ela veio a Portugal várias vezes comigo. Nós casamos, eventualmente, e ela não gostava de Portugal, pronto. Achava aqui isto muito confuso. Gostava muito das praias e da comida e tudo isso, mas era muito confuso para a mentalidade austríaca, é tudo muito organizado, muito... Vocês, se foram à Áustria, é um país fabuloso, em termos de qualidade de vida, em termos de oportunidades, em termos de belezas naturais, que eu acho até superior ao Canadá, em termos de qualidade. Claro, é talvez uma sociedade mais difícil, uma pessoa se inserir, porque eu também andei lá à procura de emprego, mas não tive grande sucesso e, portanto, essa foi a principal razão porque não voltamos a Portugal. E depois tivemos miúdos e tal, e tudo isso, a vida organiza-se, enquanto eles crescem nós estamos ocupados sobremaneira para pensar. Trabalhar-se em qualquer lado do mundo, é preciso ter capacidade para usufruir o que possamos em outros locais. Eu só queria acrescentar um ponto e agradecendo o esclarecimento naturalmente, que é aquela questão de Alberto precisar de 100 mil profissionais, sim. Pronto, mas isto só por si o número pode não querer dizer tudo, porque o Brasil também precisa, segundo dados oficiais, de 20 ou 30 mil por ano e não se consegue lá chegar, apesar de haver acordos assinados, mas depois quando chega a hora da verdade, lá a confederação que agrega este conjunto de profissionais, que é a Confeia, além de engenheiros, é também arquitetos e agrónomos, como eles chamam. Aqui é geólogos... minas e petróleos. São confederações mais alargadas. Mas no Brasil persistem dificuldades, há oposições internas. Eu julgo que o Canadá é mais aberto deste ponto de vista, mas as exigências são muitas, portanto há sempre que contar com este tipo de obstáculos. É verdade. Não sei se haverá mais questões. Faça favor. O engenheiro que desenvolveu muito essa atividade profissional, tanto em áreas ligadas com o ambiente e com a contaminação de resíduos. Essa é uma preocupação premente para o Estado canadiano ou fazem porque têm que fazer ou porque são obrigados, não sei se há legislação, aliás disse que até participou nessa legislação. Há uma coisa que no Canadá, aqui também acho que se faz já, porque vê-se que houve uma evolução muito grande no respeito pelo ambiente e, portanto, isso não seria possível levá-lo ao estado em que está se não houvesse legislação. A legislação acho que é um fator importantíssimo. Sem legislação não é pela boa vontade das empresas que muitas vezes não têm, e se fazem alguma coisa para preservar a sua imagem a nível global que lhes permita vender produtos, mas se não houver um driver legislativo, portanto regulamentar, as pessoas não tomam as medidas que seriam necessárias para resolver os problemas ambientais. Portanto, acho fundamental, e as leis têm de ser feitas de acordo com um certo consenso, mas com uma capacidade de, como é que se diz, leadership, portanto, de condução e de capacidade de decisão que seja dinâmica e que nos faça fazer do status quo ou da situação que nós temos. Portanto, a legislação é fundamental. Também temos muita legislação. A questão é fazer cumprir. E é uma coisa que o Canadá é diferente de Portugal. As pessoas cumprem mais as leis do que aqui. Então, a nível empresarial, é fundamental cumprir as leis. Claro que as leis podem ser moldadas, muitas vezes, e são, e estratégias de desenvolvimento para satisfazer esses interesses industriais globais, sejam das grandes companhias, das grandes empórios, mas, uma vez estabelecidas, cumprem-nas. E às vezes até o exagero. Mas é isso
que lhes permite, sei lá, aprovar, ter um projeto, como seja, agora estão metidos nas condutas de gás natural e de petróleo, para transportar estes recursos imensos que a Alberta tem para os mercados, seja do Oriente, China, Índia e para os Estados Unidos. E, portanto, o processo ambiental, aquilo é um quebra-cabeças, com Environmental Impact Assessments, tudo isso é muito complicado e difícil. E muitas vezes é a componente mais difícil de ultrapassar pelo tempo e pelos recursos que exige. E isso, muitas vezes, interessante é que é manipulado pelas próprias indústrias, pelos próprios grandes empórios capitalistas, porque querem um processo ambiental longo, pseudo-protetor, e depois, nesse processo, muitas vezes não se faz nada e eles continuam a fazer o que estão a fazer sempre. Portanto, é um processo que muitas vezes as companhias, uma aprovação e o exagero do trabalho ambiental através de consultorias, eu até estou a beneficiar disso, mas eu não sou para perder tempo com exageros, portanto, extra miles. O indivíduo resolve o problema, mas muitas vezes não está no interesse das companhias. Um exemplo. Aquelas grandes companhias que exploram as areias bituminosas em Fort McMurray, naquela zona da Alberta que eu vos mostrei, dão centenas de milhões de dólares por ano às universidades da Alberta para se envolverem em pesquisa. Que pesquisa? A pesquisa que eles querem, que não leva a lado nenhum. É o que eu ouvi aqui há dias aqui no país. Há pesquisa pela pesquisa, não é para atingir resultados. A pesquisa tem de se traduzir em resultados que resolvam problemas. E quando, tentamos esta tecnologia, não resultou, agora vamos tentar outra. Aqui está o relatório ao fim do ano. Todos os anos eu recebi lá relatórios de determinadas companhias para resolver o problema. E durante 10 anos não se fez nada, porque todos os anos tinham de tentar uma tecnologia diferente. Só uma nota, porque o engenheiro Luís Fernandes diz que as pessoas, de um modo geral, cumprem as leis. Mas eu penso que a diferença é que lá, se não cumprirem, pagam caro. Pagam! Enquanto aqui as coisas muitas vezes se perdem, e não estamos a falar só das leis ambientais, estamos a falar no geral do país, a gente sabe que se perde aí por vários caminhos, muitas vezes as coisas não dão em nada, mas lá os infratores são perseguidos e punidos. Exemplo, eu tive um Deputy Minister, portanto é a pessoa mais importante dentro do Ministério a seguir ao Ministro, e portanto os assistentes desse Deputy Minister, Assistant Deputy Minister, que são os indivíduos encarregues do Executivo. Não, esses não são os assessores, são os tipos de diretores gerais, quase responsáveis pelos sectores grandes do departamento. Pode ter 1, 4 ou 5, depende da dimensão. Esses indivíduos, um foi despedido porque, uma coisa simples, maldrabou exclaim accounts, portanto, fez umas viagens que não estavam autorizadas. Uma coisa ridícula, hein? Fez uma viagem aos Estados Unidos, foi apanhado, passados uns meses estava no olho da rua. E o Deputy Ministro a mesma coisa, viu-se que tinha adulterado o parecer que tinha recebido dos técnicos em relação a um projeto grande, e claro, foi para o olho da rua também. Ainda aqui há meses, é giro, porque depois dos trabalhos de algumas dessas pessoas, há um ex-colega meu, que há tempos se apropriou de informação, e adulterou a informação recebida de investigadores, para pôr no relatório, foi descoberto, foi despedido. Isto foi no passado. O mais giro é que ainda há apresentações desse indivíduo na internet também. Não retiraram. Mas, claro, e às vezes até vão para a prisão. Aqui há tempos houve uma... Vocês não sei se ouviram falar dos patinhos que morreram naquelas lagoas. A gente vai falar disso um bocadinho. Não vamos muito na próxima quinta-feira, mas esse acidente em que uma data de aves que, portanto, aterraram, amararam numa lagoa de resíduos industriais e morreram, a companhia pagou depois multa de 2 milhões de dólares. E claro, eu digo-vos uma coisa, aquilo acontecia todos os anos, homem. Só que nesse ano foram lá e viram, vem nos jornais, uma chatice, pronto. Bem, às vezes também há toda uma manipulação dos factos que não permite ver a realidade, mas, em geral, são mais rigorosos e há depois uma monitorização da implementação dessa legislação. É como andar de automóvel. Excesso de velocidade, em determinadas áreas é 50, vais a 65, há uma certa flexibilidade, 5, 10 km, depende da área,
Mas a 15 já leva uma multa de $90 e paga logo, não é logo ali, mas recebe um cartinho em casa e tem a fotografia e pronto, e pagas. A segunda são 150. É uma vaca, como é que se chama? Uma vaca gorda para sacar dinheiro, não é? Vaca leiteira. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que era, no início falou dos casos como a senhora bailar para o Canadá, na altura, já há muitos anos, não é? Eu tenho conhecidos colegas da universidade que foram para lá e a sua inserção no mercado não foi difícil, foi mais ou menos pacífica, porque, sobretudo devido à grande oferta que há. Gostava de saber se conhece casos recentes de pessoas que foram para lá, na área da engenharia, sobretudo. Na área da engenharia, não, para a Alberta, não. Para a Alberta, não. Para a gente todos da Alberta. Não, a Alberta é difícil, digo mais. Para o Ontário, como digo, é natural que as pessoas vão lá e que sejam reconhecidas imediatamente e a inserção seja fácil. Em algumas especialidades, mesmo em Alberta, o caso de medicina, são recebidos de braços abertos se tiverem já tempo de experiência profissional, anestesistas e coisas assim. Eu sei que Manitoba recebeu aqui há meses 2 anestesistas portugueses, nos seus 30 e tais, já com 8 ou 9 anos de experiência, quase 40 anos, e tudo resolvido. Já tinha experiência profissional e medicina ainda é pior do que engenharia, em geral. Mas quando tem necessidade, é o que eu vos digo. A Embaixada Canadiana, todos os anos, tem lá um período em que abre candidaturas para determinadas áreas. Eu sei que no ano passado tinha 21 áreas de engenharia em que eles precisavam de profissionais e são identificadas o tipo de engenheiros, o tipo de geologistas que precisam. Claro, o indivíduo, é como digo, tem de ter competências, tem de ter algo para oferecer, tem de ser bom em qualquer coisa dentro dessas áreas e, se for o caso, o processo está muito facilitado, porque depois é uma questão de entrar em contacto com as companhias também andam à procura de especialistas, principalmente para o norte da Alberta, que tem um clima atroz, um bocado mais do que Edmonton. Claro, não passam frio, mas é frio, é. Mas tem que habituar. Dentro de casa, então, passa menos frio do que aqui, não aqui no Algarve, mas... Não havendo mais questões, eu tomava a liberdade de sugerir ao engenheiro Luís Fernandes que nos passe para uma pen que eu ali vou buscar, para uma pen drive, a sua apresentação, e ela fica disponível aqui para quem quer que precise dela e, portanto, talvez só depois a vergonha, desculpem lá apoio, e vão lá pedir, mas nós não temos nenhum problema, o engenheiro Luís Fernandes já disponibilizou, portanto, é esse o favor que nós fazemos.